Vamos entrar no território da irreverência, por isso contem com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes. O meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Caros primatas pensantes, hoje vamos falar sobre fé, comunidade, dúvida e liberdade. Tenho comigo o João Tavares, de 33 anos, católico e membro do movimento dos Focolares, desde pequenino para orgulhos dos pais e espera não ser crucificado este ano. É um sério candidato ao recorde de pessoa com mais cursos de preparação para o matrimónio. Aos 19 anos interrompe os estudos e parte para um ano sabático numa comunidade internacional dos Focolares em Monté, na Suíça, para fazer um curso sobre religião e ciências sociais e viver uma experiência multicultural e de vivência plena de unidade que o movimento proporciona. Gosta de ler, especialmente fantasia, de filmes e séries, de música e de política. O gosto pela fantasia salvaria o João do pensamento mágico do mundo real. Bem-vindo, João, e obrigada pela presença no Homo Sem Deus. Obrigado, Eva. Obrigado por me receberem aqui no podcast. É sempre um prazer, João, e tem sido um prazer fazer as nossas lives de quarta-feira no TikTok para discutirmos com crentes que nos tentam provar que Deus afinal existe. Mas vamos começar pelo início. O que é isso dos focolares? São pessoas que fazem folares da Páscoa ou é outra coisa completamente diferente? O movimento dos Focolares foi criado por uma mulher leiga em 1943, quando na cidade de Trento, onde ela habitava, começaram a cair bombas no âmbito da Segunda Guerra Mundial, e então ela e as amigas refugiavam-se nos abrigos locais, e o que levavam era o Evangelho, a Bíblia, e tentavam, enquanto estavam nesse momento de sofrimento sem saber o que é que ia acontecer por cima da cabeça delas, juntavam-se para ler e para meditar sobre várias passagens do Evangelho e tentar pôr em prática isso, porque o mundo à sua volta estava a ser destruído e para elas nada fazia sentido, que morriam os namorados, morriam as pessoas, as casas eram destruídas, parecia que nada sobrava. E então o que elas se agarraram foi ao amor de Deus e tentar fazer um pouco da vontade dele, tentar melhorar um bocadinho a vida da comunidade, e foram-se agarrando a estas ideias, mais tarde espalhando isto para outras pessoas que se foram juntando ao grupo. Nos anos 60 e também com o Concílio do Vaticano II, este movimento foi reconhecido pelos papas. Na altura houve várias trocas de papas, se não estou a erro, daí o plural nos papas, e este movimento deveria ser reconhecido. É de certa forma até revolucionário, numa perspectiva em que foi criado por uma mulher num ambiente em que a maior parte dos homens domina a cúpula da Igreja Católica. Era assim até um pouco revolucionário e gerou até alguma controvérsia, não foi uma aceitação fácil, mas conseguiram este tal reconhecimento, e a partir daí a obra ganhou dimensão. Juntaram-se pessoas sem ser legas, ou seja, sacerdotes aderiram, há bispos amigos do movimento, empresários amigos do movimento, foi-se espalhando e criou uma rede, e neste momento continua a ter umas centenas de milhares de membros ativos e uns 4 milhões de simpatizantes, são as estimativas. Então, depois de terminada a guerra, qual é que passou a ser o objetivo deste movimento? Ora, o movimento, a ideia do movimento era tentar espalhar esta mensagem de Deus amor, e de que o amor vence tudo. No caso do início foi as bombas, mas as dificuldades em geral, e tentar chegar a um mundo unido onde a guerra não seja uma questão, haja paz, as pessoas se ajudem mutuamente. Portanto, a mensagem
fundamental do movimento dos focolares é tentar amar o próximo, tentar criar aqui uma dimensão que eles chamam a unidade, em que no fundo somos todos todos por um objetivo comum, que para muita gente isto seriam objetivos normais. E portanto acho que aqui o movimento propunha-se a fazer uma coisa que seria boa para a humanidade. No entanto, e acho que já vamos falar isso mais à frente, o movimento impõe certas condições aos seus aderentes e aos seus membros para atingir essa unidade, que acaba por condicionar a vida pessoal e também a individualidade da pessoa. Pois, onde todos somos o não é nenhum. E tu já nasceste neste movimento, certo? Já viveste neste ambiente desde pequenino? Sim. Os meus pais faziam parte, os meus avós faziam parte, os meus tios fazem parte, os meus primos também estão de certa forma ligados. Eu cresci neste ambiente desde pequenino, que era levado a encontros do movimento. Portanto, a educação mesmo católica fazia parte do meu crescimento, e desde cedo que estive envolvido nesta cultura, neste movimento de busca pela unidade, de tentar amar o próximo. E é um movimento também que tem muitas atividades dirigidas para crianças e jovens, e então é sempre, para mim, ao princípio é sempre uma coisa divertida, né? Vamos estar com crianças e brincar, e sempre envolvido na cultura, tendo Jesus em todo lado. E depois posso partilhar contigo, tem aqui o que nós chamávamos o dado do humor, que era uma coisa que eles fazem para as crianças tirar todos os dias, e sai uma mensagem, com 6 mensagens, não sei se isto tem muito interesse, mas posso dizer estas 6 frases fala-me do já quadro, disso. do cubo. O cubo do humor, o dado do humor tem 6 faces, como por ser um dado. Cada face é uma mensagem relacionada com amar os outros. Portanto, a primeira é amar-nos uns aos outros, que também está presente no Evangelho. Amar os inimigos, ser o primeiro a amar Jesus no próximo, fazer-se colocar-se no lugar do outro, e amar a todos. E, no fundo, não há assim uma grande variação na mensagem, mas pronto, era para tentarmos meter estas frases na nossa cabeça e no dia a dia com outras crianças, e às vezes as crianças até têm tendência a ser um pouco egoístas ao princípio, mas faz parte do Sim, crescimento. isso é uma fase da infância e ela é necessária. Mas isto com Sim. que idades? Olha, eles têm. Acho que a parte mais forte em termos de início de atuação começa ali nos 4 anos, aquilo que eles nos jovens chamam o Gen 4. Gen, G-E-N, significa geração nova, e portanto, na parte dos jovens tens divididos por gerações. Tens a geração 5, que é até aos 4 anos, que na prática são os bebés e que não têm muita atenção porque também não têm grande capacidade de compreensão, de certa forma. Mas a partir dos 4 anos até ali aos 8, 10 anos são os Gen 4. E eles têm atividades para estes miúdos. Aliás, eu, a pesquisar e preparar para este podcast, eu dei conta e aprecio muitas coisas que nunca tinha pensado sobre o movimento e que se calhar hoje chocam. E na altura, quando eu era jovem adulto, nunca tinha pensado nestas coisas, e vou-te citar aqui o que eles têm no seu site em relação aos miúdos de 4 a 8 anos, e diz assim: os mais novos são particularmente sensíveis ao amor de Jesus. E acho que isto dá que pensar. Pois, os mais novos também são particularmente bons a criar personagens fictícias, e nem por isso normalmente os pais lhes dizem que essas personagens são reais, não é? Isso choca-me porque eu também fui católica, ou melhor, eu fui criada numa casa de católicos e fui forçada a ser católica. Nunca ninguém me deu essa escolha. E nessa altura também há muita coisa que eu olho para trás e acho que é chocante, não é? Porque nessa altura também me falavam muito do amor de Cristo e era... Tudo se podia questionar, exceto a Igreja e exceto a religião e exceto a existência de Deus. Até se pode falar sobre isso, não se pode é questionar. E ainda hoje não é muito fácil fazer esse questionamento. Eu já desisti de o fazer junto da minha família. Mas que outras coisas é que tu olhas para trás
e sentes que na altura te parecia super normal e agora não te encaixam? Ora, até vou pegar aí no que estavas a falar da questão de questionar. Por acaso nunca senti grande pressão para não questionar. Eu acho que o movimento conseguiu criar um mecanismo de abraçar a dúvida e abraçar o sofrimento que, de certa forma, quando temos uma dúvida e não percebemos qual é que é o caminho certo, de tentar, no fundo, recalcar, de certa forma, isso. Então, o mesmo que eles arranjaram foi chamar este sofrimento e dúvida de Jesus abandonado. Jesus abandonado, que no fundo significa, Jesus abandonado, no fundo, é a representação de Jesus na cruz. É uma passagem do Evangelho em que Jesus pergunta a Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E então é tentar olhar para esta humanidade de Jesus e tentar rever-nos nela e perceber que depois deste grito, também Jesus dizia numa outra passagem de outro Evangelho que nas tuas mãos entrego o meu espírito. E no fundo era esta relação entre o abandono de Jesus com depois a passagem para a aceitação e para a ressurreição. E no fundo, quando nós estamos num período de sofrimento ou de dúvida, iremos acabar por encontrar o caminho. Então eles fazem esta ponte para tentar justificar um bocado as dúvidas e o que eles chamam de sofrimento físico e espiritual, especificamente. Isto tudo numa busca do conceito de Deus amor, que Deus nos ama infinitamente, e que este amor de Deus vence todas as coisas terrenas. Agora, olhando para outras coisas que também fui vendo como na altura achava super normais e que agora olho com outros olhos, digamos assim, algumas características que eu reconheço como sendo até parecidas com algumas seitas. Não sei quantificar, dizer se poderíamos considerar como sendo uma seita de autocontrole, mas há algumas características, e nomeadamente bomb loving, inundar a pessoa de amor, e consegues perceber isto em qualquer evento que era feito, quer para jovens, quer mesmo nos eventos mais genéricos com toda a comunidade. Se sentes conhecida num destes eventos, és acolhida com muitos sorrisos, com muita vontade de te fazer bem, de te integrar, de te dar atenção que, para alguma coisa que precises. De certa forma, uma pessoa que até pode estar numa situação fragilizada, mas que é recebida neste ambiente, sente-se em casa, sente-se com vontade de fazer parte disto, até porque muitas vezes é uma sensação confusa, não muito comum na sociedade em geral, que estamos habituados a ter se calhar algum distanciamento de pessoas que não conhecemos, mas neste caso, mesmo não conhecendo as pessoas, parece que sempre fizemos parte daquilo. E acho que o movimento é particularmente bom a fazer esta inundação de amor e também a fazer sentir as pessoas de especiais e de protagonismo, digamos assim. Eu posso fazer diferença em alguma coisa. Para além disto, depois tens outras características do género. Está muito centrado na fundadora do movimento, Chiara Lubick, que no fundo orientava toda a teologia do movimento, com o apoio dos primeiros membros que estavam juntos delas. Há bocado não referi, a Chiara Lubick e os primeiros membros, muitos deles acabaram por se tornarem leigos consagrados. Este conceito de leigo consagrado é uma espécie de... Assim como há as ordenações em relação aos sacerdotes, os leigos consagrados continuam a ser leigos, mas têm assim uma espécie de estatuto especial, têm a graça de Deus e vivem para aquilo, abdicam de muita coisa a nível pessoal, estão sujeitos a irem para qualquer lado do mundo para o qual o movimento lhes peça para ir. Pronto, e no centro, no topo da hierarquia do movimento é de onde vem toda a doutrina. Portanto, quando há assim dúvidas de teologia, digamos assim,
doutrina remete-se sempre para aquilo que Chiara escreveu ao longo da vida. Nos eventos com pessoas partiram muitos vídeos de coisas que Chiara disse, portanto é muito centrado na pessoa de Chiara Lubick. Outra característica interessante é que as pessoas que estão muito ligadas ao movimento, estes folclorinos, que são os tais gregos consagrados, e até outros membros sem ser folclorinos, havia também a atribuição de um novo nome, ou a confirmação do próprio nome, mas com uma remodelação, se quiseres, de perspectiva para uma coisa divina. Um renascer. Sim, faz aqui uma limpeza e uma renovação de identidade, como se havia o antes e o depois deste nome. Geralmente este nome também está associado a uma passagem de Evangelho escrita por Chiara, ou por quem dirige. E depois eu acho que nesta tentativa de alcançar este objetivo de unidade e de se fazer um com os outros, que é o que eles chamam a esta unidade, para quem está envolvido por dentro, acho que há ali um pedido para se esvaziarem deles próprios, para conseguir chegar à outra pessoa. Ou seja, para eu conseguir amar quem está à minha frente, eu preciso de me anular para conseguir ouvir a outra pessoa, empatizar com essa pessoa e, no fundo, estar disposto a abdicar das minhas preferências, dos meus gostos, da minha vontade naquele momento, para amar o outro. Isso bem que uma quantidade disto até pode ser saudável, para não sermos também egoístas ou o que for, chegar àquele ponto em que é mais importante estar sempre com um sorriso na cara, pronto a acolher o outro e a amar. Quando tu estás em sofrimento pessoal, acabas por ter que esconder esse teu lado, ter que esconder o que estás a sofrer e embora haja momentos de partilha de pequenos grupos, que eu depois posso falar disso mais à frente, nunca é difícil tu conseguires explorar uma questão mais de sofrimento total de Jesus abandonado em profundidade, porque implica centrar em ti a atenção do sofrimento e não a tua predisposição para estar a amar o outro. E, portanto, eu acho que ficas numa situação frágil e que te permite a alguém que está acima de ti na hierarquia até abusar, de certa forma, do teu estado mental, vamos dizer assim. Isto tudo acontece enquanto tu estás. Tu, e quando eu digo tu, refiro-me à maioria dos miúdos, não é? Em escolas públicas, em colégios católicos. Como é que isto acontece no seio da vida, do dia a dia de uma criança? Porque tens que ir à escola, certo? Sim, imagina, o movimento não tem muitos tentáculos em termos de educação. O que é que o movimento faz? Eles dinamizam várias atividades para jovens. Temos, por exemplo, uma espécie de ramo dentro do movimento que se chama mesmo Jovens para o Mundo Unido, em que convidamos jovens em geral para participar nestas atividades. Ou seja, no fundo é uma espécie de pré-nível antes de seres membro efetivo, mas tentar agarrar aqui alguns jovens que depois eventualmente tenham interesse em aprofundar a espiritualidade do movimento. Nós temos atividades diversas. Desculpa, estou fora, como se ainda pertencesse. Nós tínhamos atividades diversas. Desde voluntariado, fazíamos atividades desportivas, gincanas, tínhamos até mesmo um evento a nível nacional que era as Olimpíadas GEM, que durante o fim de semana reuníamos jovens e praticávamos várias atividades desportivas. Portanto, tentávamos arranjar atividades com as quais os jovens se identificassem, até mesmo em termos de gosto musical, tentando aproximar a missa um bocadinho mais dos jovens, um pouco se calhar como os evangélicos fazem até. Mas tentávamos criar este ambiente descontraído e onde as pessoas se sentissem bem, porque lá está, tinha sempre presente esta característica do bom loving, e de certa forma conseguimos atrair algumas pessoas desta forma. Muita gente não ficava, porque também não era propriamente uma imposição, mas
Mas os que Mas era desta ficavam forma que tinham captava. tendência, quem ficava tinha tendência depois a evoluir dentro do movimento, ou seja, a permanecer? Sim, eu acho que era mais fácil tu conquistares alguém a ficar que fosse já teu amigo ou da escola, ou da catequese, ou qualquer coisa assim do género, e que tu apresentavas o movimento e eles iam estando integrados nas atividades, do que fosses só uma vez pontualmente. Era menos provável. Isso era algo que te pediam ou que tu sentias que era desejável fazer esses convites, levar os colegas? Não era uma exigência, mas tendo em conta que nós acreditávamos neste ideal de amor e de unidade, ouves muito durante todo o processo de encontros e de meditações que são feitas e de vídeos que nós ouvíamos, de tentar levar este ideal e esta unidade a toda a gente. E, portanto, mesmo que não fosse um requisito obrigatório para, sei lá, para alcançar o paraíso, como em algumas seitas e outros tipos de igrejas acontece, estava sempre por trás esta evangelização de se nós conseguimos trazê-los, vai ser melhor para eles. Portanto, isto para nós era dar uma coisa boa a outra pessoa, nem sequer se passava outra coisa pela cabeça. E portanto, sim, sei lá, eu convidei muitos amigos da escola, depois amigos pessoais também foram. Não ficaram todos, mas um ou outro estava, e também, o tendo crescido no movimento desde pequeno, é normal também muitos amigos meus estivessem já ligados de alguma forma. Portanto, sempre fez parte de mim esta cultura e, portanto, chegava, por exemplo, as tais Olimpíadas Desportivas e eu convidava alguns colegas da escola quem era próximo e fazíamos uma equipa, íamos jogar e portanto, este movimento acaba por ter algum contacto com várias pessoas e mesmo que as pessoas não se tornassem membros efetivos, há os conceitos dentro do movimento e há mesmo nos estatutos a previsão de haver aderentes, que são pessoas que simpatizam de certa forma, e só simpatizantes, que é ali um Meio nível um termo, bocadinho não é? mais soft e nesses grupos de simpatizantes tens mesmo pessoas de outras congregações, de outras ordens religiosas que não são membros efetivos mas que simpatizam pronto, e que toleram bem este movimento dentro de hierarquia da igreja. E é um movimento que se apresenta como parte da Igreja Católica. Conhecendo, agora estando de fora, tu achas que há alguma coisa, alguma prática, um discurso único que só existe dentro deste movimento e que te faça pensar isto não é bem a Igreja Católica, é uma coisa em si mesmo? Há várias. Obviamente que a apresentação e o reconhecimento da Igreja Católica é benéfica. Estes movimentos, que há outros, alguns são conhecidos como Opus Dei, e tem lá os neocatecumenais, o Schoenstatt, há alguns movimentos deste género que a característica principal é que foram criados normalmente por um leigo que introduz uma nova forma de viver o cristianismo, de espiritualidade. Este reconhecimento dá-lhes credibilidade onde se calhar uma seita mais pequena não consegue atingir porque não tem o aval do Vaticano, digamos assim. E estes movimentos têm. E, portanto, são muito mais fáceis de se introduzir na sociedade em geral, onde a maioria católica, sobretudo aqui em Portugal e em Itália, onde começou este movimento, é grande. E nesse sentido, é mais fácil de um católico aceitar e gostar desta nova forma de ser cristão pela aceitação e reconhecimento. Agora, há algumas características específicas, sim, de movimentos focolares, nomeadamente esta vivência plena da unidade, que Ara chamou a isto a luz do amor, portanto, a luz de Deus. E então, por exemplo, dividia a luz de Deus nas 7 cores principais do arco-íris e tentar atribuir uma característica pessoal sobre cada uma dessas cores. Então temos, por exemplo, o vermelho, que traduzia a comunhão de bens materiais e espirituais. Tínhamos o laranja, que era a irradiação, a relação com os outros e até um pouco de evangelização, digamos assim. Depois tínhamos o amarelo, que era a espiritualidade, a relação com Deus próprio. Tínhamos o verde, que representava a saúde, o desporto, o bem-estar físico. O azul, que era a harmonia com as coisas em geral e na forma de estar, portanto, desde a organização, a arrumação, limpeza, cuidado pessoal em termos de aparência. Temos ainda o anil, ou o índico, que é a ligação ao conhecimento e aos estudos. E por fim o violeta, que é a comunicação, a introdução da tecnologia como forma de chegar aos outros. Estes 7 aspectos da vida de quem está no movimento
são aprofundados com meditações, com passagens do Evangelho. E, no fundo, é fácil de fazer esta identificação porque cada uma delas representa um aspecto da vida pessoal que pode e deve ser trabalhado muitas vezes. E, portanto, é fácil de chegar às pessoas com esta lógica compartimentada, até uma questão de organização mental e de fazer passar a mensagem. Depois, além disso, um movimento como tendo de unidade, mesmo na Igreja Católica, é visto como a linha da frente no ecumenismo. O ecumenismo, que é a relação com outras igrejas e com o mundo à sua volta, e, portanto, da aproximação da Igreja e do movimento a todo o lado, sendo que para isto foram definidos, por exemplo, os 5 diálogos de comunicação. Portanto, temos o primeiro diálogo, que é a comunicação dentro da própria Igreja Católica. O segundo diálogo, que é a relação com outras igrejas cristãs. Nomeadamente aqui o movimento participa bastante em encontros de ecumenismo, encontros cristãos de várias denominações. Faz parte de uma das principais bandeiras. Depois tem o terceiro diálogo, que é a relação com outras religiões e crenças. O movimento tem, por exemplo, uma boa relação com outro movimento budista, que é bastante próximo. Depois tem também um quarto diálogo, que é a relação com os não crentes, que é tentar atraí-los para o ideal da unidade e do mundo unido, apesar de não acreditarem. E depois ainda tem o quinto diálogo, que é a relação com a sociedade e os desafios culturais que o mundo oferece à Igreja Católica e a toda a questão. Falaste-me de grupos, contacto com grupos internos mais restritos, falaste-me na situação até da perda de identidade própria e da dificuldade que existem em ser um indivíduo, mas ainda assim, ias-me falar aqui qualquer coisa sobre grupos, certo? Certo. Chegando ali à idade após os 10 anos, chegamos ali à pré-adolescência, adolescência, somos integrados em aquilo que o movimento chama as unidades. As unidades são pequenos grupos de jovens, normalmente separados entre rapazes e raparigas. E eu depois posso explicar porque é que o movimento faz isto, que eu acho que até é distintivo. Mas pronto, faz estes grupos de rapazes e raparigas. Há sempre um assistente, que pode ser um folclorino, os tais leigos consagrados, ou pode ser um gen mais velho. Pronto, depois há aqui este apoio ali na adolescência. E então fazemos estes encontros regulares, nesta altura ainda é mais ou menos mensal. A ideia é partilhar um pouco da experiência da vida mundana, entre aspas. Depois fazemos uma meditação sobre o Evangelho, normalmente de Chiara. Depois estamos a conviver um bocado coisas que jovens fariam também, enquanto grupo de jovens. Quando chegas ali à idade adulta, da universitária, passamos então, digamos, ao último patamar da juventude do movimento, em que então aí somos um bocadinho mais autónomos, mas há sempre um responsável dentro de cada unidade para preparar as meditações, para organizar os eventos e coisas assim do género. E aí as reuniões passam a ser semanais. Portanto, há uma dedicação mais regular. Se quiseres, também pode ser uma característica de seita. É o facto de manter uma rotina associada e manter as pessoas ligadas. E estes encontros, depois também há encontros nacionais e até internacionais que servem para manter alguma ligação ao movimento em geral, como um todo. Mas estes encontros, para quem está envolvido nisto, são sempre uma espécie de lufada de ar fresco, porque tu acabas por... no fundo é como se fosse uma limpeza semanal, ou se quiseres, de vivência mundana para... Ok, agora a esperança continua ligada a isto, não estou sozinho nisto, e portanto mantém a conexão entre as pessoas. É a forma que o movimento criou para manter a adesão, manter as pessoas ligadas, e era isso que eu queria falar. Sim. E sentias que as ligações que tinhas com essas pessoas eram ligações profundas ou superficiais só durante essas sessões? Eram pessoas que depois te acompanhavam no teu dia-a-dia ou só estavas com eles nessa altura? Algumas pessoas era só nessa altura, até porque as minhas unidades
concentravam ali a área geográfica do centro de Portugal, portanto havia pessoas de cidades diferentes. Porém, há sempre um núcleo um pouco duro nas minhas unidades, que são pessoas que eu conhecia até fora do movimento e, portanto, estavam ligadas ou eram filhos de amigos dos meus pais ou eram amigos meus de longa data e, portanto, com essas pessoas eu tinha uma relação realmente profunda. Ainda tenho. E, de certa forma, o estarmos todos no mesmo barco também até contribuía para a sensação de unidade, não é? Porque, no fundo, era o núcleo duro das minhas amizades, de tudo. Então, tu nasceste já neste meio, foste acompanhado logo desde os 4 anos de idade dentro de um movimento católico que me parece até bastante, enfim, evangelizador do ponto de vista individual, portanto, foste bastante indoctrinado dentro deste movimento, toda a tua família está dentro do movimento, uma grande parte dos teus amigos também, estás numa situação confortável, certo, em relação à tua experiência, à tua vivência, mas hão de surgir aqui dúvidas. Como é que foi essa passagem? Eu sei que tu estiveste fora num ano sabático, tenho a noção de que foi precisamente o ano sabático que te começou a criar aqui alguma resistência ao movimento. Como é que isso aconteceu? Eu até diria que talvez tenha começado ligeiramente mais cedo. Eu, ali no final do secundário, início da faculdade, passei assim uma fase difícil, que se calhar, olhando para trás, poderia descrever até como uma altura de depressão, mas que no movimento não se falava de cuidado com... Apesar de haver até uma componente de saúde e cuidado pessoal, esta componente não estava assim muito ligada à saúde mental. Até porque na altura sequer não era assim muito tema. E nesse sentido, quando me propuseram fazer um ano fora, numa altura em que a minha vida não estava a correr bem, os estudos não estavam a correr bem no primeiro ano da faculdade, eu pensei, bem, se calhar isto é chamamento de Deus para mim naquela altura e, portanto, se calhar faz sentido eu fazer esta experiência, tentar recomeçar a minha vida com outro tipo de capacidade. Ao mesmo tempo era uma experiência até interessante porque ia conhecer pessoas de todo o mundo, que é sempre uma coisa gira. Ia aprender a falar italiano e parecia-me uma proposta boa para a minha vida e nesse sentido acabei por me deslocar então para este sítio. É uma comunidade na Suíça, na parte francesa, mas como a comunidade é internacional e é dentro de movimentos focolares, que é um movimento italiano, a língua oficial é o italiano, e portanto fui colocado nesta comunidade onde tínhamos que a nossa forma de sustento era trabalhar para a própria comunidade. A comunidade tem empresas, também há o próprio cuidado da comunidade, então basicamente a proposta disto consistia em fazer um trabalho semanal de 28 horas, não tínhamos salário, tínhamos uma espécie de mesada. Eu agora já punha aqui aquele já... sonzinho, sabes, se estivéssemos no TikTok, eu punha aquele sonzinho dos cultos. Tlim, 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 tlim. Não tinha salário, estava a trabalhar de borla. Não interessa, vamos passar à frente. E que mais? Não estava a trabalhar, ou seja, sim, estava a trabalhar de borda neste sentido de que não tinha um salário próprio, mas basicamente a comunidade assegurava o meu sustento. Claro. Eu trabalhava, eles davam-me o sustento. Faziam, basicamente, asseguravam um sítio para eu estar, asseguravam comida. Dentro desta comunidade nós também estávamos divididos por as tais unidades, sendo que os jovens tinham as casas GEM, portanto havia dois grupos de unidades nesta escola para jovens. Cada casa encomendava as compras que precisava para a semana e alguém ia fazer a compra por nós. Depois nós tínhamos uma pequena mesada, como eu estava a dizer, para assegurar alguma necessidade pessoal ou, sei lá, alguém que gostasse de ter uma Gillette Mac 3 e que se calhar saiu fora do orçamento da casa, então podíamos abdicar aqui desta mesada. Ou havia também uma espécie de bar que era organizado pelos membros e que podias comprar uma Coca-Cola, uma cerveja, o que fosse, com essa mesada. Pronto, depois, ao mesmo tempo, além deste tempo das 28 horas semanais de trabalho, esta comunidade, nesta escola de jovens, nós ainda fazíamos 3 manhãs semanais de estudo, ao princípio, sobretudo, sobre língua italiana, que, como vem muita gente de fora, portanto, eu tinha, no meu curso, eram pessoas de um pouco todo mundo, portanto eu tinha alguns asiáticos, tinha alguns africanos, tinha alguns brasileiros, éramos 3 europeus
tinha um americano, tinha um mexicano, pronto, era uma multiculturalidade gira, mas tinha este desafio da linguagem. Nem todos falavam inglês, eu falava inglês, mas mesmo assim não dava para toda a gente, e portanto, como depois experiências de movimento e a linguagem do movimento também vinha toda em italiano, a língua italiana era obrigatória. Portanto, nós começámos por estudar a língua italiana, depois, à medida que íamos avançando, estudávamos sobre a espiritualidade do movimento, esta história das cores, como é que se aprofundava a vivência das cores, o que é que significava ser um jovem do movimento, um gen, como é que era a estrutura do movimento, como é que era a história do movimento. Portanto, experiências, tínhamos também experiências da vida dos folclorinos, dos tais consagrados, sobretudo com os que estavam no centro do movimento, os de hierarquia mais acima, e também os primeiros folclorinos do tempo de Chiara Lubick. E, portanto, tínhamos esta parte de estudo. Depois, além disto, tínhamos atividades desportivas semanais. Aos fins de semana recebíamos grupos de jovens da Suíça que dinamizavam as atividades dentro desta comunidade. Mas pronto, esta era o meu dia-a-dia. E sobrava tempo para ti? Sobrava tempo para mim. Eu diria que sim. Nós tínhamos muito tempo, ou seja, como estávamos restritos nesta comunidade e como também havia algum isolamento das nossas realidades pessoais, ou seja, havia este distanciamento do país de onde vínhamos, das pessoas com quem tínhamos vivido antes de ir para lá. Só para também já agora dar contexto, nós não podíamos levar telemóveis, quer dizer, podíamos ter telemóveis, mas não tínhamos propriamente acesso a comunicações diretas deles. Nós tínhamos uma sala de informática com computadores à disposição e internet com restrição de sites e de horários. Nós não podíamos estar a partir das 11 da noite a internet acabava, e havia um ou outro telefone fixo e alguns sistemas de internet para chamadas internacionais que durante esse bocadinho que tínhamos acesso à informática que podíamos usar para contactar, a saber como é que estavam os pais e família e pouco mais. Isto é que há 10 anos? Então, uma décadazita? Tinhas 20 e poucos, suponho? Isto foi em 2011, 2012, portanto pouco mais, tinha 19, 20 anos. Uma década. Mesmo assim, não deve ter sido nada agradável estar completamente isolado, a menos que essa já fosse uma realidade tua dentro do movimento quando estávamos cá. Pois. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org e não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Eu estava preparado para ela. Ou seja, eu sabia que ia ser assim, eu já conhecia pessoas que tinham estado nestas escolas, eu sabia para o que é que ia, portanto eu achava que este isolamento iria ser bom para mim. E de certa forma, como estávamos tão envolvidos nestas atividades do movimento, o que sobrava disso e deste isolamento permitia-me pensar muito em mim, nos meus defeitos, nas minhas qualidades, e de certa forma dava tempo para fazer muita introspeção por este isolamento. Talvez deu tempo para começar a pensar em alguns problemas do movimento. Eu costumo descrever esta experiência como uma experiência sobretudo de sofrimento, porque apesar da alegria que emanava das pessoas à minha volta, ias percebendo algumas incoerências, ias percebendo que se calhar quem me exigia um certo nível de entrega e de amor tinha alguns atos incoerentes com isso. Uma das coisas que me marcou bastante, a mim e um amigo que fiz lá, um amigo de longa data e com quem ainda mantenho contacto, houve uma altura em que disseram que a nossa amizade era demasiado terrena e, portanto, nós tínhamos que dar mais atenção às outras pessoas.
E nesse sentido acabaram por nos separar. Por exemplo, nós estávamos na mesma casa e depois fomos separados para casas diferentes, embora isso nunca nos tenha impedido de continuar a ir ver filmes e séries para a sala de informática. Mas este tempo de introspeção permitiu que começasse a perceber estas incoerências, ao mesmo tempo como sentia até alguma hipocrisia da parte de algumas pessoas superiores hierárquicas dentro da comunidade. Comecei a afastar-me da missa, que era feita todos os dias. Nós, antes do almoço, todos os dias tínhamos a missa. Então eu começava a não ir à missa, porque não me sentia bem no espaço. E, de certa forma, este período pôs em causa muita coisa e, ao mesmo tempo, fez-me também criar desculpas à volta disso. Se calhar outro aspecto, se calhar até um bocado, vou ver como é que conceitas, uma vez mais, um aspecto que nós temos quando estamos envolvidos nisto é que tentam separar muito o que é humano do que é de Deus. E ao fazerem isto, faz com que, quando há algum problema, a culpa é das pessoas, tudo o resto que é bom é de Deus. E, portanto, havendo esta segregação de acontecimentos, faz com que, ok, isto são as pessoas que estão a fazer mal, não é nem o movimento, nem a igreja, nem Deus que está a fazer isto. E, portanto, eu acho que cresci porque percebi o que é que não queria ser e como é que eu não queria ser, mas ao mesmo tempo nunca pus essa responsabilidade nem no movimento, nem em Deus, nem na questão espiritual da coisa. E, portanto, eu voltei para Portugal no fim deste curso com amigos de outros países, que é sempre uma coisa positiva, e com a vontade de fazer melhor e de tentar ser mais normal. Eu acho que esta vontade de ser normal depois está na raiz do meu desenvolvimento a seguir. Mas esta vontade de me querer distanciar destas pessoas que eu olhava como hipócritas em alguns casos ou não tão bondosas assim noutros, este distanciamento destas pessoas consagradas, percebi que eu quero viver este ideal, mas quero viver isto com uma normalidade, ser uma pessoa no mundo como as outras pessoas são. Há sempre, neste tipo de grupos, uma grande associação à culpa. Sentiste culpa durante esse processo? Sentiste que te estavas a afastar de uma coisa que não te devias afastar? Nesta escola, neste espaço, eu acho que sentes muito. Ou seja, quando percebes que não está a correr bem as coisas ou quando estás naquela fase de introspeção grande em que começas a perceber que as coisas não fazem assim muito sentido, o primeiro alvo é tu próprio, não é? Porque como estás... dizem para tu abraçares este Jesus abandonado, este sofrimento, acabas por pôr em ti a responsabilidade de sair disso, não é? Portanto, de ser melhor do que isso. Portanto, eu acho que essa exigência existe, embora não seja ninguém a apontar-te um dedo especificamente, mas aconteceram coisas que não se explicam. Não sei se queres entrar em grande detalhe, mas... Entramos no detalhe que tu quiseres entrar. Eu quero saber como é que tu passaste do Jesus abandonado a abandonar Jesus. Essa é a minha grande questão neste podcast. Isso é que eu quero saber. Ok. Posso então falar um pouco esta grande incoerência que se calhar aconteceu lá e depois, se calhar, como se fez também começar a prestar atenção a outras coisas. Enquanto lá estava, houve uma folclorina, uma mulher consagrada, que se suicidou. Esta situação foi muito estranha, porque ela desapareceu, teve um mês e meio desaparecida. Evitava-se falar um bocado no assunto. Pessoas que estavam ligadas a ela ficaram um pouco isoladas da comunidade. Depois, entretanto, descobriram o corpo. Houve uma ou duas pessoas que foram retiradas da comunidade, foram para outros sítios na Europa. E não se falou muito, ou seja, não se escondeu que tinha sido um suicídio, mas também nunca houve preocupação em explicar grande coisa, nem foi feito qualquer tipo de acompanhamento psicológico. Portanto, a vida quase que andou e o problema foi um bocado abafado. Depois, quando eu voltei, foi uma altura, um movimento desde que Aram Lubitsch morreu em 2008,
foi perdendo alguma força, que é mais ou menos normal quando o fundador morre nestas coisas. E estava para fechar o Focolar, a casa dos focolarinos em região, em Coimbra. E então o nosso assistente, o nosso responsável da juventude, ficou um pouco para trás e eu percebi que ele estava a ser isolado também, de certa forma, talvez porque ele tivesse algumas dúvidas, talvez porque ele estudava História, portanto, talvez percebesse que havia algumas incoerências com a história do Evangelho e a realidade. Eu nunca falei com ele sobre isto, nunca consegui, mas nunca percebi porque é que ele tinha sido isolado de certa forma. Depois ele acabou por ir para o Brasil. Portanto, estes episódios que eu começava a prestar atenção suscitaram em mim dúvidas que eu próprio não percebia. E, portanto, eu acho que aos poucos fui-me afastando, sobretudo quando mudei de região geográfica e me afastei de tudo que era do ambiente em que eu estava. Pouco depois de voltar a Portugal e quando eu comecei a trabalhar, tive ali uma fase em que não consegui arranjar trabalho na minha zona e acabei por me deslocar para o distrito de Lisboa e acabei por me também afastar. Continuei a ser convidado para participar de uma nova unidade nos eventos do movimento. Ao princípio ainda fui, mas aos poucos, tendo espaço para mim e estando distante dessa realidade, comecei a experimentar dar-me mesmo espaço. Ou seja, em vez de me querer envolver em tudo como fazia quando estava na minha terra e antes disso, tentei perceber se aquilo era uma coisa que eu queria que continuasse na minha vida. Então fui criando este afastamento. E aos poucos fui percebendo que, se calhar isto não faz assim tanta falta. Pois, apesar desta desculpa, apesar desta situação, continuava a ir à missa, continuava a acreditar em Jesus com alguma convicção e em Deus. Mas fui percebendo que se calhar a missa tirava-me muito tempo da minha vida e comecei também a experimentar largar. Então fui deixando de ir à missa, fui, no fundo, deixando as minhas obrigações enquanto católico, ao mesmo tempo nunca deixando de, Deus é maior que isto tudo, a própria igreja era maior que isto tudo, mais do que as pessoas, mais do que as incoerências, mais do que as situações que foram ocorrendo, e fui mantendo esta crença apesar das pessoas. É sempre esta questão de o mal nunca está em Deus, nunca está na organização que tem a bênção divina. Até que um dia, eu costumo brincar com a questão da fantasia, né, de eu gostar muito de ler. Eu ia-te perguntar, Brandon Sanderson, como é que um Mormon contribuiu para o teu ateísmo? É verdade. Obviamente não é a causa principal, ou seja, eu acho que já era ateu nessa altura, mas ainda não tinha percebido. Eu acho que eu estava de tal forma afastado que estava só agarrado à memória de sentir-me feliz dentro deste contexto. E então há uma história que eu gosto de recomendar de Brandon Sanderson, que é Mistborn. É uma trilogia muito agradável de se ler. Não se preocupem se forem crentes, que não creio que vos vá demover da vossa fé. Mas para mim, num dos livros há uma personagem que passa por uma crise de fé, e eu na altura lembro-me de estar a ler a experiência dessa personagem e de achar graça, porque sentia que eu já tinha passado crises de fé, mas aquilo não era o meu caso. E no final desse arco da personagem, desses arcos narrativo, a personagem apercebe-se de que todas as religiões têm um bocadinho de verdade. E aquilo para mim fez um clique ao contrário. Enquanto essa personagem se tornava crente, de certa forma, outra vez, eu percebi o contrário, que todas têm um bocadinho de verdade. Não era uma ideia que já não me tivesse passado no meu crescimento, obviamente, mas se todas têm um bocadinho de verdade, se calhar nenhuma tem. E foi esta ideia que me começou a mexer comigo e fez perceber, se calhar eu não acredito assim muito nisto. Se calhar não faz sentido continuar a acreditar nisto, se calhar não faz sentido continuar a dizer-me crente,
até ao dia em que assumi, perante as pessoas que estão próximas, mesmo alguns amigos e família, que eu já não era crente, que era ateu, e que já não fazia sentido eu descrever-me como católico. E para mim este ponto de viragem, isto foi por volta dos 29 anos, portanto, desde que eu saí da escola foram cerca de 9 anos, da escola da Suíça, foram cerca de 9 anos até chegar a esta conclusão pessoal e de abraçar esta ideia nova de, agora sou ateu, e agora? Então, a partir daí comecei a explorar vários assuntos, assistir a conteúdo de outros ateus nas redes sociais, no YouTube, a investigar sobre certos temas, comecei a perceber-me da quantidade de incoerências que havia, quer na Igreja Católica, quer no movimento, mas consistências teológicas, não só das pessoas. Comecei a perceber mesmo de inconsistências na doutrina, que eu nunca tinha reparado. Aliás, não fazia ideia que havia um evangelho, se quiserem podem pesquisar. Não sei citá-lo de cor, mas há uma passagem no evangelho sobre a crucificação, que tem um apocalipse zombie associado, que eu acho delicioso, mas nunca tinha ouvido falar essa passagem. Portanto, o próprio movimento acaba por selecionar as passagens do Evangelho, portanto, nunca tinha chegado a perceber a quantidade de inconsistências que havia. Uma coisa interessante é ler os 4 livros do Novo Testamento em paralelo, em vez de os ler seguidos, lê-los em paralelo e comparar as narrativas entre eles. E só aí tu consegues perceber que não podiam estar a olhar para o mesmo acontecimento ou não podiam estar baseados nas mesmas testemunhas. Uma das duas teria que ser. E a maior parte das pessoas que são crentes nunca chegam a ler a Bíblia do início ao fim. E não é uma coisa que me dissessem para não ler, ou seja, até era convidado a ler o Evangelho, mas aquilo é tão grande que, na verdade, quem é que é? Não são muitas as pessoas que se dão ao trabalho de efetivamente ler. E depois, quando leem, como estão envolvidas na mitologia, se quiseres, acabam por criar as pontes entre as histórias que não existem. Sim, já estão e envolvidos. acabam por conseguir criar a narrativa. É a tal história. Se calhar, lendo os evangelhos lado a lado, percebe-se as incoerências, mas lendo seguido, parece que se complementam. Há ali Quem escolheu os 4 evangelhos fez um bom trabalho nessa questão. Certo. E eu acho maravilhoso, uma delícia, porque acho que quando Brandon Sanderson se sentou para escrever Mistborn, nunca imaginaria que Sazed seria a inspiração para alguém questionar a sua fé. Pelo contrário, eu creio que ele continua a ser devoto até. E continua a viver dentro de uma comunidade mormon também. Eu achei esse detalhe fenomenal. Então, há este momento em que tu respiras fundo e sais do armário, não é? Eu costumo dizer que nós também saímos do armário. É um bocado apropriação cultural, por isso peço desde já desculpa, mas acabamos por já sermos ateus e demorarmos um pouco a percebermos que éramos ateus. Mas antes de passarmos à tua vida depois do movimento, alguma vez, e em particular durante este momento em que enfrentas um suicídio de uma pessoa que estava ali ao teu lado, não é? Naquele retiro, houve algum momento da tua jornada que tu olhasses à tua volta e desses por ti a pensar, pá, eu estou numa seita? Ou isso só veio depois? Nunca. Só em retrospectiva? Nunca pensei ser uma seita, nunca pensei que isto não fosse uma experiência verdadeira, porque no fundo quem está envolvido nisto acha que está a seguir o caminho da verdade, está a seguir o caminho da fé, o caminho da salvação, que nos vai levar ao paraíso. E eu nunca pensei que isto fosse uma seita. E eu sei que quem estiver a ouvir e que estiver a estar no movimento provavelmente nem sequer vai aceitar a minha definição de seita, mas realmente a olhar para trás e até para a preparação deste episódio descobri coisas que não fazia ideia que tinha havido casos de abuso sexual de menores e abuso físico e mental. Não fazia ideia que algumas características do movimento se enquadravam nas características que normalmente se aceitas. E portanto até agora eu me vou chocando com aquilo que vou aprendendo. O que é que mais te chocou na tua preparação para este episódio? Quando foste pesquisar sobre o movimento, o que é que tu olhaste e pensaste? Bolas, eu não fazia ideia que isto era uma realidade dentro do movimento.
Eu acho que o que me chocou foi... Eu acho que não foi nada em específico do movimento. Eu acho que foi perceber que eu próprio fui agente deste movimento. Eu acho que essa foi a parte mais difícil. Sentir que, de certa forma, eu tinha contribuído para manter pessoas presas nisto, para trazer pessoas para isto. E pensar... Pá, eu sei que na altura não estava a fazer isso por mal, um pouco mais ou menos. Mas sinto que perdi muitos anos da minha vida nisto. E que, de certa forma, fiz com que muita gente perdesse tempo de vida nisto. E acho que essa foi para mim a parte mais difícil, não foi tanto o aperceber-me da realidade, que no fundo não é tão diferente de outras seitas ou de outras descobertas que vamos fazendo sobre a Igreja Católica. Esta acho que foi a parte mais difícil, é perceber que eu próprio fui parte de uma coisa que não é boa. E o Ferruccio Pinotti, eu não falo italiano, podes-me corrigir, mas sei que há um jornalista que eu nunca tive o prazer de ler, um jornalista, creio que italiano, que recolheu testemunhos de ex-membros que relataram abusos de poder, de manipulação emocional, uma cultura de obediência cega à fundadora de que já falaste, e também aos responsáveis do movimento. Este senhor foi uma influência para ti depois de saís do movimento? Ou achas que ainda estás a ser influenciado neste momento? Não, assim, apanhei-te de surpresa, não foi? É isso não, que eu faço às apanhaste, pessoas. porque eu faço não... isso às pessoas, é de propósito. Eu sei, eu sou um ouvinte assíduo do podcast, aliás, eu agradeço-vos muito, porque acho que todas estas iniciativas ajudam quem está, no fundo, a fazer este processo de conversão, a identificar-se com alguém que também já passou por essa experiência ou que tem uma perspectiva diferente de estar de fora. O Ferruccio Pinotti foi um jornalista italiano católico que eu descobri, mas que faz investigação sobre coisas polémicas dentro da Igreja Católica, investiga o lado negro de alguns papas, investiga o lado negro de alguns destes movimentos, e entrevista as pessoas que saíram, entrevista pessoas que estão dentro e tenta mostrar o que é a realidade destes movimentos e destas pessoas. E eu acabei por comprar o livro dele, ele não tem tradução portuguesa, mas foi mais para eu próprio conseguir ter uma ferramenta de reflexão sobre o que é que eu passei, tentar reconhecer coisas que passei, perceber... No fundo foi mais para a autodescoberta do que propriamente para outra coisa qualquer. Eu só queria mesmo descobrir mais sobre o meu passado, queria perceber o que é que tinha feito, como é que as coisas seguiram aquele caminho. E este livro tem um pouco de tudo, desde a história do movimento, à parte teológica do movimento. Não cheguei a falar, existe um período místico do movimento em que só os responsáveis mais altos da obra têm acesso, até porque na altura, antes do movimento ser aprovado, estes papéis e estas inspirações divinas foram acusados até de alguma, como é que se diz, heresia. Foram acusados de alguma heresia, e isto foi escondido até o movimento ter sido aprovado. E mesmo assim, pouca gente tem acesso, portanto sabem-se passagens que chegam ao comum dos membros, mas há certas coisas que estão escondidas, e por bom motivo, até porque poderia colocar em causa quase a revelação meio divina da fundadora. Mas a gente quer saber das heresias. Que heresias são essas? Conta-me tudo, não me escondas nada. Eu próprio não sei bem, eu estive a ler, ainda não consegui ler tudo, estive a desfolhar, mas pronto, ele descreve este período do movimento, isto foi pouco depois da fundação do movimento, descreve este período místico como até algum estado depressivo da própria fundadora, em que ela alucinava e tinha revelações que achava que eram divinas e que passaram a ser parte da teologia do movimento e da espiritualidade do movimento. Portanto, não... Acho que nem vale a pena muito entrar em grande detalhe, mas um dia mais tarde podemos fazer aqui um especial. Quando eu acabar de ler, podemos fazer um especial sobre isso. Até porque eu não falo italiano e não vou ler esse livro, mas sei que o autor escreveu um livro também interessante e aclamado sobre a Opus Dei, e assim, tenciono ler em breve, porque estive a ver há pouco tempo o El Minuto Heroico e aquilo impressiona bastante. Então, temos aqui acusações de heresia internas, não é? Isso é que não pode acontecer.
temos uma fundadora que a dada altura tem umas alucinaçõesitas e tal, nada de muito especial dentro de um movimento religioso, não me choca, mas o Vaticano continua a estar por trás destes movimentos e a ampará-los e muitas vezes a encobrir aquilo que não devia encobrir. Tendo estado lá dentro, tendo saído, achas que há um pacto de silêncio no Vaticano de não se falar em nada que seja depreciativo para este tipo de movimento? Estes movimentos são uma das principais armas de evangelização da Igreja Católica atualmente, porque a Igreja Católica está envelhecida, toda a gente sabe que as missas tradicionais são aborrecidas. Estes movimentos acabam por trazer um olhar renovado sobre a própria fé e a ter atividades muito mais jovens que a própria Igreja Católica às vezes oferece, ou seja, as missas são dinâmicas, as músicas são apelativas, há mais malta jovem com que te possas identificar, as atividades são divertidas, fazes jogos, fazes tudo e mais alguma coisa, e portanto estes movimentos são uma grande arma da Igreja Católica. Aliás, o próprio Ferruccio Pinotti tem um livro que se chama Armada do Papa, se quiseres também procurar, que fala também sobre estes movimentos e fala na perspectiva de como é que eles eram uma grande arma, um exército do Papa, de certa forma, do Papa João Paulo II, na altura que ele foi talvez um dos responsáveis por tornar populares estes movimentos dentro do contexto da Igreja Católica, em termos de aceitação. E eu acho que estes movimentos são simplesmente uma boa arma que eles têm para atrair pessoas que de outra forma se calhar não eram crentes tão convictos. Eu acho que é só isso. E tendo em conta que eles oferecem isso, financiamos estes movimentos, aceitamos alguns problemas que os movimentos têm e deixamos quase uma espécie de autogestão. Mas esse livro da Armada do Papa não é do Gordon Urquhart? Tens razão. Não é? Queres cortar? Porque não há problema nenhum. Tens razão. É de outro autor. Este autor é que citou várias vezes em alguns contextos. Pois, porque acho que é eu isso. andei aqui Tens a razão. investigar, mas também não li o livro. Quem ouvir até pensa que eu não fui ler o livro que não arranjei. Só por encomenda. O livro é de 2002 e questiona a natureza sectária destes novos movimentos eclesiais, não só os focolares, outros movimentos, não é? Por isso deve ser um livro muito interessante que eu ainda não li, mas que devia ter lido, na verdade. E deixamos desde já aqui a sugestão para que os nossos ouvintes leiam, mas não há assim tantos autores a falar sobre isto quanto isso. E eu tenho a sensação, por exemplo, que estes movimentos, há muito mais movimentos dentro da Igreja Católica que não a Opus Dei. Mas porquê que a Opus Dei é conhecida? Porque há uma personagem num livro de ficção que era da Opus Dei e criou-se ali uma teoria da conspiração que se calhar não está assim tão longe da verdade quanto isso, mas se calhar até foi acidental, que assim fosse retratado, mas no fundo, se não fosse uma obra de ficção, nós nem sequer ouvíamos falar do Opus Dei. A grande parte das pessoas não conhece o Opus Dei. E agora é que começamos a ver as pessoas a falar sobre isso e a falar sobre aquilo que viveram lá dentro, e também sabemos que nestes movimentos a realidade é diferente de grupo para grupo, de país para país, e portanto sabemos que há outros países onde o movimento pode ter uma ação mais fraca, mais forte no que diz respeito ao controlo do grupo, ou a ser um grupo de autocontrolo. Se tu agora, prometo que é a última pergunta, se tu agora conseguisses mandar uma carta para ti próprio, para aquele rapaz que estava a fazer o retiro, o que é que gostavas de escrever nessa carta para pensares um bocadinho sobre isso? Portanto, uma carta do teu eu presente, ateu e bom rapaz, para o teu eu a questionar-se na Suíça. Eu nunca fui apologista daquela ideia de o que é que fazias se pudesse voltar atrás no tempo. Porque eu acho que cada etapa da minha vida também, de certa forma, fez com que eu chegasse aqui. Portanto, se calhar se eu deixá-lo sossegado, ele também vai acabar por chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Se calhar gostaria de ter acelerado esse processo e de não ter arrastado isto tanto tempo, mas se calhar é talvez por isso que a associação com a Associação Ateísta Portuguesa é tão importante. No fundo, sair de um movimento destes, onde tens a tua família, os teus amigos,
todas as pessoas da tua rede de apoio e não ter outra rede de apoio onde te poderes apoiar, faz com que este processo seja mais difícil. E portanto, eu tenho que estar grato pelo facto de vocês estarem cá, terem este projeto, de poder ter tido a possibilidade de me juntar a ele também, porque sem este apoio é difícil. E portanto eu acho que a única coisa que dizia ao meu eu passado é: não te preocupes, vai ficar tudo bem. Oh, gostei, foi bonito, foi giro. Eu acho, pessoalmente, que o processo de dúvida, o processo de questionamento é muito pessoal e é muito solitário. O que vem a seguir não tem que ser, e nós cá estaremos para formar esta comunidade e para ligar pessoas com as mesmas ideias, pelo menos no que diz respeito à existência ou não existência de Deus. João, obrigada por te juntares a mim no episódio deste mês e espero contar contigo cá mais vezes. Obrigada, João. Até à próxima. Obrigado. Caros primatas pensantes, obrigada por nos terem acompanhado neste episódio do Homo Sem Deus. Sigam-nos nas redes sociais e se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. Queremos as vossas vozes no espaço do ouvinte. Juntos, vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.